Muito bem, boa noite. São 18 horas e mais 12 minutos. Nós estamos, neste momento, iniciando a primeira de duas audiências públicas da Lei Orçamentária Anual, a LOA, da cidade de Votorantim. Então, esta primeira, realizada aqui no Auditório Municipal Francisco Beranger, nesta quinta-feira, hoje é 23 de setembro, e a segunda acontecerá na sexta-feira, portanto, amanhã, dia 24 de setembro, às 10 horas, também aqui no Teatro Municipal. A Lei Orçamentária Anual para 2022, que deve ser elaborada no ano anterior, portanto, em 2021, ela fixa os gastos e também a previsão de arrecadação da Prefeitura Municipal de Votorantim e onde esses recursos devem ser aplicados. A partir da audiência, que pode ter aí a participação dos munícipes, e é muito importante que participem, opinem, deem suas sugestões para os investimentos na cidade. Até o dia 30 de setembro, pela lei, ela deve ser encaminhada à Câmara Municipal dos Vereadores para análise e também a votação e sua consequente aprovação. Senhoras e senhores, então, nesse momento, nós vamos convidar o secretário de Finanças, Adalberto de Lima, que irá explanar sobre a Lei Orçamentária Anual para 2022 da Prefeitura Municipal de Votorantim. Depois, ficará aberto aí as perguntas àqueles que se encontram aqui no Auditório Municipal e também aos munícipes pelas redes sociais, pelo Facebook, a página oficial da Prefeitura. Secretário Adalberto de Lima, de Finanças, por favor. Muito boa noite a todos que estão presentes. Boa noite, senhor vice-prefeito, Rodrigo, aos demais secretários municipais presentes, servidores da Prefeitura de Votorantim e a todos aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pela internet. Nosso objetivo hoje é fazer a primeira audiência pública da Lei Orçamentária de 2022, que fixa a despesa e estima a receita para o próximo ano. Próximo slide. Então, a primeira coisa que nós gostamos de comunicar é que a iniciativa das leis orçamentárias, ou seja, a determinação dos gastos e da receita do município, ela é de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. E esse planejamento orçamentário, ele é composto de 3 elementos cruciais: o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, que é a lei orçamentária anual, certo? Embora o orçamento municipal seja um só, ele é dividido em três etapas para a sua melhor execução. Próximo. Esses elementos do plano plurianual, ele estabelece os programas e as metas de longo prazo, para 4 anos. As leis e diretrizes, ela é um instrumento intermediário, que ela estabelece algumas, como fala, diretrizes, ou seja, os pilares para a elaboração do orçamento. E a Lei Orçamentária Anual, a LOA, ela estabelece exatamente o valor a ser gasto por cada secretaria ou em cada função e quando se estima de receita em cada fonte de financiamento. Próximo. Então, temos aqui a imagem ilustrativa, né, que visa ilustrar aquilo que é apresentado no artigo 165 da Constituição Federal. O plano plurianual, o programa dos 4 anos, a lei de diretrizes orçamentárias, fazendo a intermediação, e o orçamento anual, que estabelece a alocação de recursos. Próximo. Então, no plano plurianual, eu tenho objetivos, indicadores e metas, as despesas de capital e as despesas continuadas, que ultrapassam 1 ano. Na lei de diretrizes orçamentárias, eu tenho as prioridades, as metas fiscais, o valor da reserva de contingência e os critérios de limitação de empenho. E na LOA, eu detalho a receita, detalho a despesa, estabeleço a possibilidade de créditos suplementares e faço um cronograma mensal para desembolso da receita.
Próximo. Informar que a necessidade, a obrigatoriedade da audiência pública, ela é estabelecida no artigo 48, inciso 1º, da Lei 101 de 2000, também conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela institui, que se façam audiências públicas, a fim de dar transparência ao processo de elaboração do orçamento municipal ou do orçamento público, em todas as esferas. Próximo. A obrigatoriedade da elaboração do projeto de lei estabelecendo o orçamento público, ele é determinado, primeiramente, pela Lei 4.320, de 1964, que é a lei que estipula as regras do direito financeiro das finanças públicas, a Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101. Além disso, ainda temos que obedecer às normas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e normas do Tesouro Nacional. Próximo. A Lei Orçamentária Anual, a finalidade dela é tornar concreto aquelas metas e aqueles objetivos apresentados no Plano Plurianual. Ela tem que ser apresentada anualmente e a cada ano ela apresenta uma das etapas, 1/4 do Plano Plurianual. Certo? Reiterando que a Constituição estabelece que a apresentação dessa lei é de iniciativa do chefe do Executivo. Próximo. A Lei Orçamentária Anual, conforme o artigo 65 da Constituição, ela compreenderá o orçamento fiscal, que compreende todos os poderes do município, órgãos e entidades, administração direta e indireta, o orçamento de investimento das empresas da União, está errado aqui, desculpa, onde está União, leia município, por favor. O orçamento de Seguridade Social, abrangendo os órgãos a elas vinculados. Então, o orçamento deve incluir tanto a administração direta como a administração indireta, como a empresa de Seguridade Social. A elaboração do orçamento, por si só, ela é bastante trabalhosa. E nunca é demasiado relembrar que esse momento que nós vivemos, da pandemia, ela tornou mais difícil a elaboração do orçamento, pois nós temos que agora fazer uma previsão da receita que o município terá no próximo ano. Então, o primeiro passo é a estimativa da receita. E na estimativa da receita, são utilizadas diversas técnicas e diversas informações. Só que, como eu disse, as informações elas se tornaram muito voláteis no último ano. Então, a cada relatório que o Banco Central divulga, com expectativas de crescimento e com expectativa de inflação, a gente tem números muito diferentes, coisa que não acontecia até 2020. Até 2020, dentro de um ano, por exemplo, dentro de 2019, você lendo os relatórios do Banco Central, você vê pequenas variações na expectativa, tanto de inflação como de crescimento econômico. Agora, no ano de 2021, a gente teve uma grande variabilidade dessas expectativas que mostra a dificuldade das pessoas estarem prevendo o comportamento da economia para o próximo ano. De qualquer forma, a gente, por força de lei, somos obrigados a ter uma estimativa da receita e essa estimativa da receita, nesse momento de volatilidade das informações, acaba ficando assim, menos precisa, digamos assim. A partir da estimativa da receita, formula-se uma proposta parcial do orçamento de cada unidade gestora, de cada secretaria. Em seguida, a gente faz uma compatibilização dessas propostas com as estabelecidas, os recursos disponíveis, as prioridades estabelecidas e as limitações e orientações da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ou seja, eu preciso ver quanto que cada secretaria pretende gastar, quanto do recurso que eu tenho para gastar e quais são as prioridades da administração.
juntar esses três e consolidar e montar em um único documento essa proposta de orçamento para o ano que vem. Agora, a partir de agora, a gente vai passar a apresentação de alguns números, que são os números que nós temos até o momento. Como foi dito, nós temos que encaminhar à Câmara Municipal até dia 30 esse projeto de lei. Então, nós temos aqui um número que seria a última versão, né, desses números, que ainda podem, eventualmente, receberem pequenos ajustes e pequenas modificações. A primeira coisa a ser feita, como dita, é estimar as receitas. Nossa receita corrente, que são os impostos, contribuição, receita patrimonial e receita e transferências correntes, estima-se um valor de 394 milhões, aproximadamente, para o próximo ano. Isso apenas para a Prefeitura de Votorantim, ou seja, a administração direta. Próximo. Para a administração indireta, a gente, no caso, a Fundação de Seguridade Social, estima-se uma receita total de aproximadamente 85 milhões e 500 mil para o próximo ano. Consolidando o município, a administração direta e indireta, próximo slide, nós temos a receita total corrente de 419 milhões e 900, a receita de capital 6 milhões e 529 e as intra-orçamentárias de 53 milhões. Então, estima-se um total de 480 milhões, 374 mil, R$ 1.460,58 de receitas para o próximo ano. Dessas receitas, 281 milhões são de receita do Tesouro, que são os recursos de livre utilização pela Prefeitura. 74 milhões e meio recursos de transferências estaduais vinculados, são recursos que o município recebe do governo estadual já com destinação específica. 85 milhões recursos próprios da administração indireta, geridos, portanto, pela administração indireta, 38 milhões de convênios federais, que são recursos que o município recebe dos convênios do governo federal, também com destinação específica, e 300 mil reais de outras fontes de recurso. Próximo. Agora, a determinação da despesa. Nesse quadro, a gente apresenta as diferentes funções de despesa e o valor previsto a ser alocado em cada uma dessas funções. Então, a título de exemplo, nós temos a previsão de uma despesa de 11 milhões e 204 mil na função legislativa, 3 milhões e 300 na função judiciária, 120 milhões e 624 em saúde, 122 milhões em educação, e prevemos uma reserva de contingência de 4 milhões e 390. Essa reserva de contingência é para suprir eventuais carências de recursos que surjam durante o exercício. Inclusive, essa reserva pode ser utilizada para o caso de catástrofes ou alguma coisa assim. No próximo slide, ficou meio pequeno, mas a gente tem a divisão por secretaria. Então, nós temos aqui, por exemplo, a Secretaria de Governo, para o ano 2022, a previsão de R$ 8.178.000. Na Secretaria de Administração, R$ 19.396.000. A Secretaria de Educação, que compreende o Fundo Municipal de Educação, R$ 122.860.000. E a Secretaria de Saúde, que compreende o Fundo Municipal de Saúde, R$ 120.645.000, aproximadamente. A administração indireta, a administração indireta nós temos a Fundação
de Seguridade, a previsão para o ano que vem de 85.556.000, e, ante a lei de 1º de setembro, que extinguiu a Agência Reguladora de Serviços Públicos, nós temos previsão de 0 para ela no próximo exercício. Ela consta aqui apenas para título de comparação. É importante a gente frisar que a lei orçamentária ela é obrigada a se adaptar a alguns ditames legais, notadamente os gastos mínimos com educação, que nós prevemos aqui um gasto de 25,52%, e também a aplicação mínima do recurso do Fundeb, 72,51%. Próximo. Na educação, a previsão é de 41 milhões de recurso próprio, 68 milhões de transferências estaduais e 13 milhões de transferências federais, perfazendo um total de 122 milhões 760 mil reais e 24 centavos. Aí nós temos a despesa na educação por subfunção, assistência à criança, ensino fundamental, ensino profissional. Próximo. Na aplicação com saúde, a Constituição obriga um mínimo de 15%, ou seja, nós teríamos uma aplicação mínima de R$ 41.590.605, certo? A aplicação prevista nossa é de R$ 94.500.000, perfazendo um total de 34,08% na área de saúde. Próximo. Isso. Então, desses 94 milhões são da área do Tesouro, o restante recursos vinculados. Próximo. Eu gostaria de agradecer a possibilidade de falar aqui, de apresentar a nossa proposta de LOA. Quero agradecer à prefeita Fabíola, né, por me conceder essa possibilidade. Quero agradecer ao diretor de orçamento, Sérgio Cardoso, que trabalhou intensivamente na elaboração desse projeto de lei. Agradecer a todos os que nos acompanharam pelas redes sociais, a todos que estão aqui presentes. E, agora, existindo, né, algum questionamento ou alguma sugestão, esse questionamento, se puder ser respondido agora, será, se não, será encaminhado para a resposta. E, havendo alguma sugestão a ser incluída na LOA, essa sugestão será avaliada e, né, na possibilidade de que ela seja incluída, ela será incluída no projeto, uma vez que nós temos que entregar esse projeto até semana que vem. Muito obrigado. Nós estamos transmitindo pela página oficial da Prefeitura, no Facebook, e checando aí se existe algum questionamento, alguma pergunta, alguma sugestão. Ok? Nada, por enquanto. Senhores e senhoras presentes, também nada, nenhum questionamento. Então, lembrando que os munícipes podem enviar aí para a página oficial da Prefeitura, fazer também sua sugestão, como disse o secretário Adalberto, dentro da possibilidade, naturalmente, e permitindo a lei, uma vez que esta administração preza pela legalidade e pela transparência absolutas. Então, em havendo esta possibilidade, será encaminhado para a Secretaria de Finanças para análise. Lembrando que, hoje, 23 de setembro, a primeira de 2 audiências, a próxima será amanhã, sexta-feira, dia 24, às 10 horas da manhã, também aqui
no Auditório Municipal Francisco Berenguer e será também transmitida pela página oficial da Prefeitura no Facebook. Então, não havendo nenhum questionamento, não havendo nenhuma sugestão, pelo menos por enquanto, a Prefeitura de Votorantim encerra esta audiência pública da Lei Orçamentária Anual, lembrando que amanhã, 24 de setembro, às 10 horas da manhã, teremos uma segunda audiência pública. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite.